lá, porque hoje a gente vai falar de um assunto que é sensacional, que são as tutelas provisórias. Senhores, quando a gente fala de tutela provisória, a gente tem que colocar na cabeça, em primeiro lugar, o que é algo provisório. Eu vou usar o slide hoje mais como uma lousa interativa, mais como um quadro, do que como um slide propriamente dito. Mas eu tenho que entender que provisório é o contrário de definitivo. Provisório é aquilo que pode ser alterado pelo juiz. Então, eu posso trazer já aqui para vocês que as tutelas provisórias, elas podem ser alteradas pelo juiz. Ou seja, a decisão que o juiz tomar numa tutela provisória, ele pode mudar aquela decisão a depender da situação a qual ela venha a acontecer. Então, as tutelas provisórias, elas são possibilidades de decisões tomadas pelo juiz de serem modificadas no tempo. Professor, mas por que disso? Por que o juiz ele vai tomar uma decisão provisória que ele pode mudar depois? Ora, ele toma decisão provisória passível de mudança porque, em alguns casos, ele pode não estar seguro daquilo que ele está decidindo ainda, podem ser necessárias a produção de outras provas. Então, o juiz ele toma a decisão provisória para resolver o problema imediato das partes, mas sabendo que aquilo ali no futuro, se ele voltar atrás, se ele vê que não era bem aquilo que ele tinha que ter decidido, ele vai ficar à vontade para voltar atrás. Tá bom? Então, tutela provisória é aquilo que ainda não está definitivo, é aquilo que o juiz ele pode voltar atrás caso seja necessário. Agora, quando a gente fala das tutelas provisórias, a gente tem que classificá-las de acordo com o que está acontecendo. Hoje, o Código de Processo Civil, né, a partir do artigo 295, ele vai dizer que essas tutelas provisórias, elas podem ser vistas como tutela de urgência e tutela de evidência. Né? Então, ela pode ser tratada assim. Eu vou dizer que a tutela de evidência é aquilo que já está claro para o juiz. O juiz ele já sabe como vai decidir e já está claro para ele o que ele vai fazer. Seja porque uma parte está atrasando o processo, e aí o juiz ele vai usar a tutela de evidência como sendo uma punição para essa parte, seja porque ele já sabe como vai decidir. Né? Então, a tutela de evidência ela vai se dividir basicamente em duas grandes áreas. Primeiro ponto, primeira coisa que a gente tem que sacar da tutela de evidência. O juiz, ele já sabe como vai julgar o processo. Ele já tem a decisão lá no coração dele, ele já está convencido do que vai rolar naquele processo. Se isso acontecer, o juiz ele pode aplicar a tutela de evidência. Professor, dá um exemplo de uma tutela de evidência porque o juiz já está convencido. Ora, imaginem que o autor ele deu entrada na ação. Quando ele dá entrada no processo dele, ele prova os direitos que ele tem com documentos, ele tem vários documentos que provam aquele direito, e além de provar com documentos, ele mostra para o juiz que existe uma súmula vinculante do Supremo que dá respaldo para aquele direito que ele está querendo. Pô, aí imagina, o autor deu entrada na petição inicial, súmula vinculante, documentos provando todos os direitos que ele tem. Cara, na hora em que ele faz esse pedido, ele já automaticamente ganhou a causa. O juiz, então, o que vai fazer? Vai receber aquela petição inicial feita pelo autor e já vai dar ganho de causa automático para ele. Por quê? Porque na cabeça do juiz já está evidente qual é a decisão que ele tem que tomar. Nesse caso, nós falamos que houve uma tutela de evidência porque o juiz já está convencido da decisão que ele tem que ter. E aí a gente analisa assim, grosso modo, só para vocês lembrarem. Cara, adianta o juiz julgar contra uma súmula vinculante do Supremo? Ele até pode julgar contra, mas adianta. Então o autor deu entrada na petição inicial, mostrou que existia uma súmula vinculante que dava respaldo para ele e provou o direito dele através de documentos. Na hora que isso chega para o juiz aplica a tutela de evidência e julga aquela causa.
Então, a primeira opção aqui, para vocês entenderem a tutela de evidência, é quando já está claro para o juiz como que ele tem que decidir a causa. Isso é uma tutela de evidência. Professor, mas a tutela de evidência é provisória. Por que que é provisória? Ora, porque caso o juiz volte atrás, caso ele mude de ideia, caso aqueles documentos sejam falsos, por exemplo, caso as provas apresentadas pelo autor não sejam suficientes, ele decide hoje de um jeito, mas ele pode voltar atrás. Então, o que vocês precisam entender de tutela de evidência são situações que estão evidentes para o juiz. Primeiro motivo, evidente porque ele já está convencido. Um exemplo, o autor que faz provas documentais e tem uma súmula vinculante lhe dando respaldo. Aquilo ali já está evidente para o juiz na hora que chega. Ele pode julgar. Mas existe uma segunda hipótese de aplicação da tutela de evidência. Essa segunda hipótese é quando o juiz percebe, por exemplo, que o réu está atrasando o processo propositadamente. Como assim atrasando o processo, professor? Pô, toda hora o réu faz um pedido novo, faz um pedido de prova que sabe que não vai caber, fica pedindo diligência que sabe que não vai acontecer e que não vai levar nada a lugar nenhum. Senhores, se o réu estiver propositadamente atrasando o processo, o juiz ele pode aplicar a tutela de evidência falando para o réu assim, meu irmão, olha só, você está atrasando o processo porque você quer. Então, sabe o que eu vou fazer com você? Vou julgar a tua causa. Aí o juiz pune o réu, julgando o processo mais rápido. Isso também é uma hipótese de tutela de evidência. Nesse caso, o juiz ele não precisa estar convencido. Não é a mesma situação da súmula vinculante com o documento que eu acabei de falar para vocês. Não é a mesma coisa. Aqui é um efeito muito mais punitivo do que um efeito de convencimento do juiz. Então, o que vocês têm que entender? Tutela de evidência, presentes lá no artigo 311 do Código de Processo Civil. O juiz, ele pode aplicar a tutela de evidência em duas situações. Primeira situação, ele já está plenamente convencido do caso. Então, para ele está evidente o julgamento, ele vai lá e julga. Segunda situação, quando o réu está atrasando o processo, aí ele aplica a tutela de evidência, julga mais rápido, porque nesse caso, ele quer punir o réu por estar deliberadamente atrasando o processo. Mas percebam o que eu disse para vocês. Nós estamos estudando tutelas provisórias. Tutela provisória é aquilo que gera uma decisão que é provisória. Ela não é uma decisão definitiva. E o primeiro tipo de tutela provisória que a gente acabou de falar foi a tutela de urgência. E existem dois tipos. Né? A evidência, então, eu vou até pôr assim, ó, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Tutela de evidência, situação que já está claro para o juiz, ou situação onde o juiz ele está querendo punir a parte porque está atrasando deliberadamente o processo. Né? Então, eu vou colocar assim que fica melhor para vocês verem. Agora, para a gente entender o que é a tutela de urgência, aí a gente tem que fazer essa distinção que está aparecendo aí para vocês agora. Aí eu vou ter que separar urgência de emergência. Senhores, aqui a gente tem que pensar no direito como sendo um hospital. Um hospital. No hospital, a gente tem consultas que nós chamamos de consultas eletivas. São consultas esporádicas que a gente faz. Eu, por exemplo, todo ano eu faço um check-up para saber se eu estou bem, se eu estou doente, o que eu tenho. Uma vez por ano eu faço um check-up geral, né? Aí o check-up eu vou fazer exame de sangue, exames cardíacos, vou fazer uma série de exames, pelo menos uma vez por ano, para saber se eu estou bem. Eu vou fazer esse check-up independentemente de ter sintoma de nada. Independentemente de eu estar sentindo qualquer coisa, eu vou fazer o check-up para descobrir se eu estou de fato bem ou não. Se nós analisarmos esse check-up anual que nós fazemos, se nós formos fazer um paralelo disso com o direito, eu poderia falar que as ações comuns do dia a dia, as ações de dano moral, dano material, essas ações comuns do nosso dia a dia, elas seriam como se fossem os check-ups. São consultas eletivas, são ações eletivas, onde a parte escolhe se vai fazer aquela ação ou não. Por exemplo, alguém bateu no meu carro e aí gerou um prejuízo de R$ 200 a mim. E eu vi que quem bateu no meu carro era um motoboy que andava com aquelas motos fazendo um montão de barulho, que possivelmente o cara não vai ter condição de ficar gastando para arrumar, né? Vai me dar um trabalho muito grande processá-lo, receber e ter algum resultado com aquilo.
Então, o que eu penso? Ah, deixa para lá, eu vou ficar com o meu prejuízo, e eu pago, e enfim. Nós, como partes, nós temos a opção de escolher se vamos ou não vamos processar as pessoas. Eu não sou obrigado a processar ninguém. Como assim, Gleide? Você não é obrigado? Não sou obrigado a nada, muito menos a processar alguém. Então, o que faz? As consultas eletivas do hospital, que são aquelas consultas que a gente escolhe se vai fazer, elas são similares aos processos comuns do direito, onde a parte ela vai escolher se vai ou não vai fazer o processo. Esses processos do dia a dia, eles não têm necessidade provisória, via de regra. Eles não abarcam urgências ou emergências, mas pode acontecer de haver um processo que tem uma necessidade urgente ou uma necessidade emergencial. E aí a gente tem que entrar no segundo ponto da história, dentro dessa nossa comparação com o hospital. O hospital, ele tem a área da emergência e tem a área de tratamento urgente. E qual é a diferença das duas coisas? A situação emergencial precisa de um cuidado imediato do hospital. Agora, não pode esperar um minuto, não pode esperar uma hora, não pode esperar um dia. É agora. Seria, por exemplo, alguém que toma um tiro na rua, toma um tiro e é levado ao hospital. Ora, o médico ele não pode falar, não, eu opero essa pessoa daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 2 meses eu faço a cirurgia que ele está precisando. Pô, se esperar 2 meses, a pessoa vai ter possivelmente morrido. Isso é a emergência. Emergência é aquele cuidado imediato com o paciente do hospital. E no direito, professor, mesma coisa. O direito ele vai tratar de forma emergencial situações que precisam de cuidados imediatos naquele exato momento, porque senão o prejuízo para a parte vai ser muito grande. Na emergência, nós usamos um objeto, um instituto, que é muito comum, que são as liminares. A palavra liminar, ela deriva de eliminar. Então, o negócio aqui, ó, o Ezinho, eu vou até colocar em outra cor, deriva de eliminar. Eliminar o quê, professor? Eliminar situações danosas à parte. Então, quando a gente entra com um pedido liminar, é porque alguém está sofrendo um dano agora, emergencial, um problema nesse exato momento, e a gente quer eliminar aquela situação danosa. Seria, por exemplo, imaginem que a Secretaria de Obras aqui do Distrito Federal, ela vai destruir uma loja que eu sou dono. Sou dono da loja, e aí a Secretaria de Obras está indo com um trator lá na porta da minha loja para destruir a loja, porque, segundo eles, eu construí irregularmente. Cara, eu preciso, aí eu como advogado, vou lá e entro com um processo na justiça para impedir a derrubada da minha loja. Só que esse impedimento, ele não pode esperar um mês, 2 meses para ser feito pelo juiz. O juiz vai ter que me conceder aquilo agora, ele vai ter que analisar aquilo agora. Porque o dano que eu estou sofrendo precisa ser eliminado nesse momento. Então, as situações de emergência no direito, elas precisam de uma resposta imediata. E a gente faz como? Faz através de pedidos liminares. O que é um pedido liminar? É um pedido que vai te garantir a proteção em situações emergenciais. Os pedidos liminares, eles podem ser cumulativos, com qualquer tipo de ação, inclusive com situações de urgência. Eu posso, por exemplo, solicitar uma liminar dentro de uma ação de dano moral, onde uma empresa negativou o meu nome de forma incorreta. E eu tô quase, eu, Gleidson, tô quase numa situação assim. Quer ver? Eu tenho uma empresa. Lá na minha empresa, nós éramos funcionários de um banco, ou tínhamos a contratação de um banco para fornecer cartão, né? Nossa conta corrente era num banco, maquininha de cartão, né? E aí, o que aconteceu? A gente recebeu uma proposta melhor de outro banco e a gente saiu daquele banco originário e fomos para um outro banco.
Devolvemos a maquininha do cartão, tal, devolveu tudo certinho, né, para o banco anterior e migramos para o novo. Só que o que aconteceu? O banco anterior foi lá e negativou o nome da minha empresa, mesmo a gente tendo devolvido a máquina. Negativaram o nome dizendo que a gente não devolveu. Mas eu tenho o recibo do funcionário do banco que recebeu aquelas máquinas lá. Só que eu descobri isso como? Descobri isso porque recentemente eu precisei comprar um aparelho lá para minha empresa e o aparelho eu precisava financiar, porque era caro. E aí, na hora que foi tentar fazer o financiamento, a pessoa falou: olha, o nome de vocês tá sujo por conta do banco assim, assado. Olha o problema que eu tenho. Nesse caso, o que eu vou fazer? Uma ação indenizatória por danos morais com um pedido de obrigação de fazer. Indenizatória por dano moral pelo dano, pelo sofrimento, pela raiva que eles me fizeram por negativar indevidamente o meu nome. E com o pedido de obrigação de fazer para que o banco limpe o meu nome. Só que percebam, o dano moral, nesse caso, eu receber uma indenização pelo dano, isso pode esperar 1, 2, 3, 10 anos, não importa. Isso daí não vai me matar se não for concedido. Por outro lado, a questão de limpar o meu nome precisa de uma resposta imediata. E essa resposta imediata eu posso fazer até mesmo em pedido liminar. Imaginem que esse aparelho que eu estou comprando lá na empresa seja um aparelho seja um aparelho é, é, que a gente precise para funcionar lá na nossa empresa, é essencial. Estão pedindo para eu aumentar aqui a letrinha da tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Melhorou aí, gente? Eu aumentei um pouquinho, tá enxergando agora, Paulo? Nada. Tá, então, imaginem que o aparelho que eu estou usando lá na minha empresa, ele sirva para que a minha empresa continue desempenhando as suas funções, continue desempenhando as suas atribuições, e eu estou usando o meu aparelho lá. Nesse tipo de caso, nós temos a possibilidade de fazer um pedido liminar, para que a empresa não fique muito prejudicada. Agora, professor, como é que é concedido uma liminar? As liminares, elas são concedidas da seguinte maneira: elas podem ser concedidas mediante audiência de justificação, que é uma audiência que o juiz vai fazer para ouvir você que está tendo esse pedido emergencial. O juiz vai te ouvir. Ele vai falar assim: Gleison, por que você acha que seu caso é real? Aí eu vou falar para ele, vou apresentar as minhas provas, e aí ele vai ou não vai conceder a minha liminar. A audiência de justificação costuma ser marcada quando a gente faz um pedido liminar, o juiz marca isso com até 48 horas do meu pedido, é rápido. Não é uma audiência demorada que vai. Não adianta também eu fazer um pedido liminar e o juiz marcar uma audiência para me ouvir sobre a minha liminar para daqui a 2 meses. Não vai adiantar nada. Né? Então ele vai ter que marcar agora, imediatamente. Aí ele me ouve e aí ele vai decidir se concede a liminar ou se nega a liminar. Então, a primeira forma de se requerer uma liminar é mediante a audiência de justificação. Agora, existem situações que são assim, urgentes demais. Existem situações que precisam de uma resposta emergencial demais, que é o caso da Secretaria do Estado, que está lá na porta da minha loja com um trator para derrubar a minha loja. Então aí eu não posso esperar daqui a 48 horas uma audiência de justificação. Nesse caso, o juiz ele pode conceder a liminar inaudita, altera, paz. Ou seja, sem ouvir a parte contrária, ou sem ouvir a parte. Nesse tipo de caso, a gente não precisa falar nada. O que eu ia falar para o juiz? Juiz, olha só, o Distrito Federal está com um trator na porta da minha loja, derrubando a minha loja. Tá aqui ó, a foto. Eles estão indo lá para derrubar a minha loja. Mas eu tenho aqui uma autorização de construção. Não era para eles derrubarem. A gente vai ter que discutir isso. Não é só chegar e derrubar.
Aí eu mostro aquela situação para o juiz ele não vai marcar uma audiência de justificação para eu dizer o porquê que eu preciso da liminar. Porque se ele marcar audiência, a loja já vai ter sido derrubada. Nesse caso, eu acho até interessante falar isso para vocês, gente. Eu não sei se vocês se lembram de ter acompanhado alguma derrubada de imóvel, né, quando a televisão está filmando. Normalmente, o que, que acontece? O dono do imóvel ele fica lá na frente do trator, ele entra no imóvel para não deixar derrubar. Mas por que, que ele faz isso, professor? Ora, para dar tempo do advogado conseguir eliminar lá para ele. Porque também, se o juiz concede eliminar e a AGFIS está lá, a AGFIS não, agora é a Secretaria de Obras, né? A Secretaria de Obras está lá já derrubando, não vai dar tempo de impedir. Normalmente, a gente, como advogado, quando eu advogo nesse tipo de situação, eu já falo pro meu cliente, eu falo, meu amigo, olha só, se tu vê que tá chegando um trator lá, pula na frente, não deixa derrubar, não deixa destruir. Porque se destruir, você tá no sal, eu não vou poder fazer nada depois. Né? Então fica lá. Enquanto isso, eu estou tentando conseguir uma liminar. Aí, na hora que consegue se eliminar, aí, nesse tipo de caso, nesse tipo de caso, a gente impede a derrubada. Tá? Então é muito importante que vocês entendam. O que é a emergência processual? Emergência é quando alguém está pegando fogo, é agora. Eu preciso de uma resposta agora. Essa emergência é tratada com pedidos liminares. É literalmente como se fosse um hospital. Chegou alguém no hospital que acabou de tomar um tiro, aquela pessoa vai ser tratada como alguém que acabou de tomar um tiro. O hospital vai fazer de para aquela pessoa não sofrer um dano maior. Né? Então a pessoa acabou de tomar um tiro, vai ser tratada de forma emergencial. Tem um caminhão da Secretaria de Obras do DF querendo derrubar, um caminhão, um trator querendo derrubar a minha loja. E o juiz vai receber aquilo como se fosse uma pessoa que tomou um tiro. Ele vai resolver na hora. Isso nós chamamos de emergência. Emergência, dentro das tutelas provisórias, é a situação mais grave, que precisa de uma resposta mais célere, que precisa de uma resposta mais rápida do Estado. Tá? Então, isso é que é emergência. E é provisório por quê, professor? Ora, porque o juiz ele foi lá e, vamos usar o exemplo aí da Secretaria de Obras, onde o trator está querendo derrubar a minha loja. O juiz foi lá e suspendeu a derrubada. Falou, não, não é para derrubar a loja do Gleidson. Mas a Secretaria de Obras vai ter que ser citada daquela decisão do juiz, e aí o que, que ela vai fazer? Ela vai apresentar a defesa. Daqui a pouco o juiz pode falar, rapaz, sabe de uma coisa? Derruba, vai lá e derruba a loja daquele vagabundo lá. E ele vai lá e derruba a minha loja. Nesse tipo de situação, o que se tem é que o juiz, na questão emergencial, ele também pode voltar atrás. Senhores, só entendam. As liminares, elas podem ser concedidas depois de uma audiência de justificação, que é quando a parte explica o porquê dela querer eliminar, ou mediante uma situação sem nem ouvir ninguém, que são os casos mais graves e mais céleres. Mas não confundam isso com a urgência, porque se a emergência é esse cuidado imediato, a urgência é um cuidado célere, vírgula, mas menos imediato do que a emergência. Aqui, o dano ele não vai acontecer imediatamente. Na questão da urgência, dano vai acontecer. Precisa de uma resposta rápida. Mas não vai ser agora, imediatamente. O dano não necessariamente vai surgir, vai ocorrer nesse momento. Algo urgente dentro de um hospital, quer ver, para vocês entenderem a distinção da urgência e da emergência. No hospital, a emergência é para tratar alguém que acabou de tomar um tiro. Tomou um tiro, um acidente de veículo, está machucado, precisa de uma resposta agora, de um médico agora. A urgência é quando alguém está fazendo um tratamento de câncer. Né? Aquele tratamento de câncer, ele é um tratamento urgente, mas não vai ser tratado como se fosse alguém que acabou de tomar um tiro. A pessoa precisa de um cuidado, o cuidado tem que ser rápido, o cuidado tem que ser eficaz, mas não é com a mesma rapidez da emergência. Nesse tipo de caso, o que é urgente? É algo que também precisa de um cuidado célere, mas o cuidado não precisa ser tão célere quanto a questão emergencial. E é isso que vocês têm que pensar
da diferença dos dois. Situações emergenciais, o Estado ele precisa falar na hora, intervir na hora. Situações urgentes, o Estado precisa intervir rápido, mas não necessariamente na hora. Bem importante da gente entender. Só que quando nós falamos de urgência, eu estou falando de duas expressões que geram uma dificuldade enorme para os meus alunos. Eu sei que geram, que são a tutela antecipada e o pedido cautelar, ou a tutela cautelar. Né? Então, quando nós falamos de urgência, nós estamos falando de tutela antecipada e tutela cautelar. Vou até preparar aqui um slide novo para ficar mais fácil para vocês verem o que é a tutela antecipada e a tutela cautelar. Falou de urgência, povo? Tutela antecipada e tutela cautelar. Não tem para onde correr. Gleidson, que é essa história de tutela antecipada e tutela cautelar? Eu já vi você explicando, já vi outras pessoas explicando, mas eu não consigo entender. Gente, para fazer uma construção que fique lógica na cabeça de vocês, ó, as tutelas provisórias, elas se dividem em urgência e evidência. Evidências são situações que já está claro para o juiz, ou quando o juiz quer punir alguém porque está atrasando com o processo. Urgente são situações que precisam de um cuidado imediato, um cuidado célere. Essa urgência, né? A gente tem uma situação dentro da urgência que é ainda mais urgente, que são as situações emergenciais. Nesse caso, a gente resolve com liminar. Agora, se for algo só urgente, que não é emergencial, nós vamos cuidar com tutela cautelar e tutela antecipada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Está tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Está tranquilo? Não é porque eu estou falando, tentando trazer o máximo de informações, tentando ser bem claro, né? Mas se não estiverem entendendo, me chamem aí, que aí a gente dá uma pausa e explica, tá bom? Como eu tô escrevendo, tô usando o PowerPoint como lousa interativa, que aí eu vou escrevendo na hora, tal, fazendo os comentários. Por isso eu não estou vendo o chat de vocês. Eu pus agora no chat para ver o que vocês estavam comentando. Não estou vendo o chat. Se der algum BO aí, gente, se vocês não conseguirem me ouvir, não conseguirem entender, se travar, se acontecer qualquer coisa, abram o microfone e me gritem. Fala, Gleidson, olha só, não estamos te ouvindo. Aí eu vou e volto e ajeito aí para vocês, tá bom? Então vamos continuar o pau quebrando aí na questão da urgência. Põe, eu passo pro Igor e ele põe. E a gente está criando um slide, você tá vendo, Yasmin, que moral que vocês têm? Criar o passo a passo de como criar um slide com o professor Gleidson. Aqui vocês não aprendem só a matéria, vocês aprendem a criar slides também. Que benção. Tá bom? Mas vamos seguir aqui, olha lá. A tutela antecipada e a tutela cautelar, elas fazem parte da tutela de urgência. E aí, gente, ó, para eu chegar nesse treco, nessa história de tutela antecipada e tutela cautelar, eu vou ter que ter alguns cuidados. Vou definir primeiro o que é a tutela antecipada. Tutela antecipada é quando a parte requer o mérito da causa antecipadamente, uma vez que só o receberia no fim do processo. Né? E aí, ó, quando nós falamos de tutela antecipada, eu tenho que lembrar muito bem o que é essa palavrinha aqui, ó, mérito. Mérito. Se vocês quiserem anotar, mérito é o objeto da ação. Né? Eu vou pôr entre parênteses aqui, ó. Objeto da ação. Isso é o mérito. E o que é a tutela antecipada? É quando você quer o objeto da ação antecipadamente. E se tem algumas coisas que são regras vitais na história da gente. São regras, assim, monstruosas. A gente dá entrada com o processo na petição inicial. A petição inicial começa o processo. Né? Então, a gente faz a petição inicial para iniciar o processo. E o juiz sentencia para julgar o que está lá na petição inicial. Isso daí é regra de ouro, né? Todo mundo sabe. Eu faço a petição inicial para começar o processo e o juiz faz a sentença para julgar o meu pedido da inicial. Por isso que eu digo, o processo tem uma petição inicial e tem uma sentença para julgá-lo. Via de regra, o que vai acontecer?
Eu faço a inicial, o réu vem aqui, aparece, vamos para a audiência de conciliação, depois tem a contestação do réu, depois a réplica, onde o autor vai replicar a contestação, depois 8 tipos de prova que podem ser produzidas, audiência de instrução e julgamento, e ao final a sentença. Essa é a regra geral, né? Essa é a regra, mas essa regra aí demora 1 ano para ser julgada. Como nós estamos falando de uma situação urgente, eu não posso esperar 1 ano para ter a decisão judicial. Um exemplo disso foi o exemplo que eu estava falando da minha vida para vocês, onde o banco negativou incorretamente o meu nome. Eu não posso esperar 1 ano para o banco limpar o meu nome. Eu preciso daquela resposta agora. E essa resposta se dará com um pedido de tutela antecipada. Percebam aí, gente, o meu exemplo com o banco. Exemplo, Gleidson versus banco. Eu vou entrar com uma ação indenizatória por danos morais. É essa minha ação. Só que eu vou combinada com obrigação de fazer. Essa minha ação. Isso aí, ó. Eu vou pedir indenização contra o banco por danos morais, que eles negativaram meu nome de forma incorreta. E eu vou pedir também uma obrigação de fazer para que eles limpem imediatamente o meu nome. Só que aí, ó, vocês têm que criar um raciocínio que é bem lógico na cabeça de vocês. Aqui eu tenho 2 pedidos: a indenização por dano moral e também a obrigação de fazer para limpar meu nome. 2 pedidos. Um desses pedidos pode esperar 1 ano para ser julgado. O outro não. O outro eu preciso agora. Um desses pedidos eu não tenho pressa. Se bem que, pô, receber uma indenização por dano moral, quem é que não quer, né? Quem nunca? Né? A gente quer, né? Mas não é a mesma pressa para limpar o meu nome. Né? Então, um dos pedidos pode demorar, que é a indenização por danos morais. Mas a obrigação de fazer para que o banco vá até o cartório e limpe o meu nome, isso eu preciso imediatamente. Por isso que o nome correto dessa ação seria ação indenizatória por danos morais, combinada com obrigação de fazer em pedido de tutela antecipada. Agora sim. Porque agora eu estou entrando com a ação certa, que é a indenização por dano moral, com a obrigação de fazer na tutela antecipada. Então, aqui eu estou falando para o juiz, já no nome da minha ação, juiz, ó, eu quero uma obrigação de fazer, e na minha obrigação de fazer, deve ser antecipada a tutela. Justamente para quê? Para que o juiz ele analise o objeto da minha ação de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere. Por outro lado, gente, em sentido contrário, o pedido cautelar, ou a tutela cautelar, é um pedido processual que garante o mérito da causa. A tutela cautelar é um pedido processual que garante o mérito da causa. Aqui não é o mérito antecipadamente. Eu vou falar assim, juiz, ó, eu quero isso. Eu quero esse ponto, é isso que eu quero. Mas para chegar nisso, Vossa Excelência vai ter que fazer umas coisas aqui dentro do processo, porque senão eu não chego no que eu quero. A tutela cautelar, então, é um pedido processual. Gravem isso, decore. É um mantra. Antes eu dava aula, né? Só para vocês saberem o tanto que a vida de professor ela nos maltrata. Né? Eu acho que o professor Igor ainda está aí, ele pode confirmar. Né? Mas antes eu dava aula e eu falava para os meus alunos assim: eu falava, gente, olha só, isso eu vou falar é tão importante que vocês deveriam anotar num papel e colar no espelho de vocês, né? Eu falava assim, cola no espelho, pô, tipo, cara, nota, é importante mais, cola aí no espelho para você ver. Mas, com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão que tem um montão de gente que não se olha no espelho, né? A pessoa é feia e não quer nem se ver no espelho. Então, gente que não se olha no espelho, não adianta você colar um bilhete no espelho da pessoa, porque a pessoa é feia e não usa o espelho. Não é o caso de vocês são todos lindos, né, com esse robusto conhecimento jurídico, né, numa faculdade nota 5 no MEC, vocês estão muito além disso. Mas eu vou dar uma dica para vocês, né, sem, assim,
Vai que tem algum feio infiltrado aí, né? Que não olha o espelho. Cola no celular, cola bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Faz um adesivo, uma etiqueta e cola bem aqui. Porque tem gente que tá aqui, ó, na aula online agora, mandando mensagem no Zap para outras pessoas. Né? Então, como vocês passam o tempo inteiro mexendo com o celular, vendo o Instagram de gente alheia, é, cola aí no seu celular a seguinte definição. Pedido cautelar, meu filho, é um pedido processual que garante o mérito da causa. Eu falei até mais perto, vocês sentirem o bafo, ó. Pedido processual que garante o mérito da causa. É isso que é um pedido cautelar. E é diferente de antecipação de tutela, é muito diferente. Porque na antecipação de tutela é o mérito antecipadamente. Enquanto o cautelar é um pedido processual que garante aquele mérito. Professor, beleza, eu entendi que é um pedido processual, mas que tipo de pedido processual que a gente faz para garantir o mérito da causa? Que tipo? Aqui no IESB, nós somos um núcleo de proteção à mulher. Né? Nós somos aqui um núcleo de proteção à mulher, a gente faz muito atendimento, o NPJ daqui trabalha muito com proteção à mulher no geral. E a gente faz muitos atendimentos infelizmente, né, vítima de violência doméstica, né, Lei Maria da Penha, a gente faz muito atendimento disso aqui no NPJ, infelizmente, mas fazemos. Não por fazer o atendimento, mas infelizmente que tenha isso, né? Imaginem a seguinte situação, a, a mulher, ela está sendo agredida pelo marido, está apanhando do marido, e ela quer se divorciar. Só que os dois moram na mesma casa. E o cara tá batendo nela, chega bêbado e bate nela de graça. Né? Tá morando na mesma casa e o pau tá quebrando lá. E a mulher tá sofrendo, apanhando do marido. Aí ela te procura lá no teu consultório, né? Lá no teu escritório, perdão. Ela te procura lá no teu escritório e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, eu quero me divorciar do meu marido. Eu preciso me divorciar. Mas se eu entro com a ação de divórcio, o filho de uma égua, na hora que ele receber a citação do meu processo, na hora que ele ficar sabendo do meu processo, ele me mata na porrada. E aí, e agora, doutor, como é que a gente faz? Senhores, nesse tipo de caso, a gente entra com a ação de divórcio. O mérito é o divórcio, o objeto é o divórcio. Mas junto com essa ação, eu faço um pedido cautelar de separação de corpos. Então vamos anotar, ó. Exemplo, cadê os dois passagens? Ação de divórcio com pedido cautelar de separação de corpos. Como assim, professor? Você entra com ação de divórcio com pedido cautelar de separação de corpos. Ora, nessa ação, o mérito é o divórcio. E o pedido processual é a cautelar de separação de corpos. Só que entendam, se eu não fizer o pedido processual, se eu não faço o pedido de separação de corpos, eu não ganho o divórcio. Vocês conseguem enxergar que o mérito é o divórcio, o que se quer é o divórcio, o objeto da ação é o divórcio? Mas, nesse caso, eu vou falar, juiz, ó, tira aquele demônio da casa da mulher lá, para que ela consiga se divorciar no futuro. Porque se não tirar, ela vai acabar morrendo e aí não vai resolver nada. Então aí a gente consegue enxergar a diferença entre o pedido cautelar e a tutela antecipada. Porque a tutela antecipada, você quer o mérito antes do tempo, antes da sentença final. Já o pedido cautelar é um pedido processual que garante o mérito. Ele não é o mérito. Né? Ninguém entra com a ação, tipo, não aconteceu nada. Ela não apanhou do marido, nada, nada. Ela não pode entrar com a separação de corpos. Não cabe. Ninguém entra com ação só de separação de corpos. Você tem que ter um mérito para justificar a separação de corpos. Você tem que ter um mérito para justificar a cautelar, porque a cautelar é um pedido processual que garante o mérito da causa. Bem simples de entender. Agora, quando a gente fala disso, a gente tem alguns requisitos que nós temos que utilizar. A gente vai ter alguns requisitos que são básicos, tanto para cautelar quanto para tutela antecipada. Então, eu vou colocar assim, ó, requisitos para as tutelas de urgência.
O primeiro requisito é o risco de dano grave ou de difícil reparação. Primeiro requisito: risco de dano grave ou de difícil reparação. Em latim, periculum in mora, ou perigo da demora. Para nós conseguirmos ganhar a tutela antecipada, para nós conseguirmos ganhar a tutela cautelar, a gente tem que mostrar para o juiz qual é o perigo dele demorar. A gente vai ter que falar, juiz, olha só, não demora para me conceder isso, porque se demorar, o risco que eu estou correndo. Juiz, não demora para mandar o banco limpar o meu nome, porque se demorar, eu vou ficar com o nome sujo e vou ter muitos outros problemas. Juiz, não demora para retirar o marido que está batendo na mulher de casa, porque se ele continuar batendo, ela pode até morrer, e aí a gente não tem nem divórcio. Né? Não demora. Quando nós falamos de risco de dano grave ou difícil separação, é o primeiro requisito que o juiz vai analisar para conceder para você a tutela de urgência. Ele vai olhar, isso que você está me pedindo gera um dano grave ou difícil reparação? Se ele entender que sim, você tem chance de ganhar a sua tutela de urgência. E aí, quando eu falo de tutela de urgência, é tanto a cautelar quanto a antecipada. Tá? Então, é para uma ou para outra, você vai ter que demonstrar o risco de dano grave ou difícil separação. A segunda coisa que a gente vai ter que pedir é o requerimento da parte. O autor, o interessado, vai ter que requerer a tutela de urgência. Senhores, o que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz não pode conceder tutela de urgência de ofício. Tá? Então eu vou até escrever isso para vocês. Juiz não concede de ofício. E é importante que vocês entendam o porquê de algumas expressões no direito. Quando eu falo, o juiz fez isso de ofício, não fez isso de ofício, o juiz precisa do pedido, não precisa do pedido. Gente, ofício é função. Ofício é função. Então, o ofício de um carteiro, entregar carta, de um professor, dar aula, de um advogado, ganhar dinheiro, ou advogar, né? Cada um tem o seu ofício. Ofício é a função da pessoa. E aí, quando a gente pensa no ofício de juiz, o juiz ele tem um ofício que eu acho bacana, que é julgar processo, é analisar processo, é conduzir o processo, é fazer o processo se desenvolver, é fazer o processo andar. Isso é o ofício dele. Ele não vai te entregar, não vai te dar a tutela de urgência por conta do ofício dele. Não faz parte das atribuições do juiz dar a tutela de urgência para quem não pediu a tutela de urgência. Isso não é ofício do juiz. Por isso que eu digo que ele não vai fazer de ofício. Para você conseguir a tutela de urgência, você tem que fazer um pedido. Tá? Então, a parte tem que requerer. Não basta você mostrar que tem um risco de dano grave ou difícil separação. Você tem que pedir a tutela de urgência. Se não pedir, o juiz não vai te dar. Por outro lado, ou seguindo a mesma linha, seguindo a mesma linha, um requisito que é fundamental para o juiz conceder a tutela de urgência é a reversibilidade da decisão. Fundamental. O que isso quer dizer? Juiz deverá poder voltar atrás. Então, quando o juiz ele concede a tutela de urgência para você, ele deve poder voltar atrás. É a possibilidade que ele tem. Se por um acaso, lá na frente, ele olha e fala assim: caramba, nossa, eu concedi aqui uma cautelar nesse processo desse advogado Gleidson aqui, e essa cautelar está muito errada, não era para eu ter concedido. Nossa! Se ele chegar nessa conclusão, o que ele faz? Desfaz a decisão. E eu vou contar um caso aqui para vocês. Está perto da hora do almoço, né? Então aproveitar o jornal da FTV, porque eu sou bastante fofoqueiro. E eu sou fofoqueiro mesmo. Quem me conhece ao vivo sabe que eu adoro uma fofoca. Teve uma vez que a gente estava aqui no NPJ e uma demônia de uma mulher procurou a gente aqui no NPJ. Procurou.
E era uma situação que era fácil, fácil. E eu tô no NPJ do IESB, ó, desde sempre, aqui na Ceilândia. E aí, o que que rolou nessa vez que essa capeta dessa mulher procurou a gente aqui? Ela virou para mim e falou: olha, doutor, meu marido quer ser Uber. Isso já tem um tempo, né? Na época que o Uber tava bombado, assim, né? Dava mais dinheiro do que hoje. E aí meu marido quer ser Uber, e a gente descobriu que a CIA negativou indevidamente o meu nome. E a gente está tentando tirar um carro. O nome do meu marido já está sujo mesmo. Filho de uma égua, ele tem um nome sujo desde quando ele nasceu, já nasceu com o nome sujo. Mas a gente quer entrar com uma ação contra a CIA porque meu nome está negativado. Gente, é a matéria de hoje, né? Eu domino isso daí. Os meus alunos têm um monstruoso conhecimento desse tipo de assunto. O estagiário do NPJ, ele bateu nos peitos e falou: professor, deixa comigo que essa daí eu resolvo, que aqui é faculdade nota 5 no MEC. Vou colocar à prova o meu robusto conhecimento. Eu falei: vai mesmo. E aí ele foi lá e fez a ação pedindo para limpar o nome da mulher. Olha lá, a gente entrou com uma ação indenizatória por danos morais, cumulada com a obrigação de fazer em antecipação de tutela para que o nome da mulher fosse limpo. O que eu fiz, gente? O que eu fiz? Eu fiz umas provas para mostrar o risco de dano grave ou difícil reparação. Eu pedi umas provas para a mulher. Eu falei: ô, meu filho, sabe o que você vai trazer? Traz para mim um, 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 um documento que comprova que teu nome está sujo. Traz lá o comprovante de inscrição no SPC, no Serasa. Traz um documento que comprova que seu nome está sujo. Junto a isso, traz o comprovante de pagamento. Cara, imagine aí você que está me vendo agora. Se você fosse juiz, uma pessoa fala assim: olha, ô juiz, a empresa tal negativou indevidamente o meu nome. Tá aqui, ó, paguei. E tá aqui, ó, o comprovante que meu nome tá sujo, comprovante de pagamento, nome sujo. O juiz, na hora que recebe aquilo, ele vai falar: realmente, pagou e o nome tá sujo. O que a gente fez? Entrei com um pedido. Foi literalmente assim, ó, numa segunda-feira, tipo hoje, eu entrei com um pedido. Numa quinta-feira, o juiz já tinha mandado limpar o nome da diaba da mulher lá. Na segunda, o nome dela já estava limpo. Uma semana depois, o nome dela já estava limpo. Foi rapidão. Parece que quando a coisa é para ser mal feita, acontece, dá tudo certo. Você já viu aquelas ideias erradas que você tem? Né? Você está querendo fazer uma coisa que você sabe que não é boa. Mas tudo dá certo. Tudo. Você não tinha que estar fazendo aquilo, mas o universo conspira para você fazer merda. E é exatamente o que aconteceu no caso dessa mulher, né? Ela me trouxe a documentação, segunda-feira o nome dela estava limpo. Aí era no mesmo dia, né, do atendimento do NPJ, que o menino tinha feito a petição. Aí eu liguei para o aluno, eu falei com o aluno, eu falei: ô, meu amigo, liga lá para tua cliente da semana passada e fala que o nome dela já tá limpo, que o marido dela pode comprar o carro para ser Uber. Aí ó, o estagiário, tirando onda, né, pegou o telefone aqui do NPJ e falou: olha só, aqui é o fulano de tal, aluno de uma faculdade nota 5 no MEC. Tô ligando para a senhora para falar que, conforme prometido, seu nome tá limpo, né? Porque nós aqui, IESB, o direito aqui é teoria e prática junto. E aí ele foi, tirou maior onda e avisou para a mulher que o nome estava limpo. A mulher ficou doida de alegria, deve ter saído na hora, foi lá na concessionária e deu a entrada no carro que ela queria comprar e foi aprovado o financiamento dela. Olha que bênção. É o NPJ do IESB cumprindo a sua função social. Só que o que aconteceu, gente? Na hora em que a CIA veio contestar, a CIA provou que a diaba da mulher trabalhava em uma BRB Conveniência. Olha o que aquela demônia fez. Ela pegou o boleto, comprovante de pagamento, foi lá no caixa da BRB Conveniência e autenticou como se ela tivesse pago. Aí ela pegou aquele boleto autenticado, separou, foi no sistema do BRB e deu baixa no pagamento, anulou o pagamento. Então ela pagou, deixou o comprovante, tirou e anulou no sistema. E aí ela trouxe aquela documentação para mim, eu dei entrada na ação, consegui a tutela antecipada para limpar o nome daquela demônia. E aí, depois, a CIA conseguiu provar que houve o estorno do pagamento no BRB e mostrou que ela era a funcionária do BRB. Ou seja, na hora em que a CIA provou que ela falsificou a documentação, o que o juiz fez? Mandou sujar o nome dela de novo. Mandou sujar. Falou: opa, então volta lá, escreve de novo no SPC. Só que sabe o que já tinha acontecido?
ela já tinha tirado o carro do jeito que ela queria. Ela já tinha pego o carro. Então, já era tarde demais. Né? Então, o nome dela foi negativado no momento que ela já estava com o carro. Não resolveu. Mas o juiz voltou atrás. Gente, eu me senti usado demais por aquela demônia. Eu fiquei com muita raiva disso, cara. Imagina. Eu venho trabalhar na maior da boa vontade e vem aquela peste e me usa. Ela me usou indiscriminadamente. Né? E aí eu resolvi o problema dela. Mas não foi culpa minha, né? Aquela capeta, ela veio aqui e falsificou a documentação. Só que é importante que vocês entendam o seguinte: é isso que é a reversibilidade da decisão. O juiz, ele julga a causa, ele faz a decisão ali da tutela de urgência, mas ele pode voltar atrás. E ele pode voltar atrás por quê, professor? Para não acontecer coisa igual dessa demônia aí, onde ele volta atrás e manda negativar o nome de novo da pessoa, tá bom? Muito importante que vocês entendam o requisito da reversibilidade da decisão. Agora, esses três requisitos são básicos, tanto para tutela cautelar quanto para antecipada. Mas a cautelar, ela tem um requisito que é só dela. A cautelar, ela tem um requisito que é só dela, só vai caber para ela, que é o fumus boni iuri. Daqui é a coisa mais maconheira no direito. Nossa, fumaça do bom direito. Ô, professor, depois do final de semana você vai meter uma fumaça do bom direito, professor? Pois é. Aqui é a coisa mais droguinha que tem, mais nóia. Mas é importante que vocês entendam o que é o fumus boniuri. O fumus boniuri é exatamente isso, João. Onde há fumaça, há fogo. Para você conseguir uma cautelar, você tem que demonstrar isso daí para o juiz. Você vai falar, ô juiz, deixa eu te explicar uma coisa, olha só. A mulher está apanhando do marido, eu quero fazer o divórcio dela. Mas eu preciso retirar o cara da casa dela, porque ele está batendo nela. E aí, eu preciso demonstrar para o juiz que onde há fumaça há fogo. Eu não tenho uma prova grande, eu não tenho uma necessidade de fazer uma prova inequívoca. Então, aqui, ó, é sem necessidade de grande dilação probatória. Eu não tenho a necessidade de fazer muitas provas disso. Cara, o marido tá batendo na mulher. A mulher tá querendo se divorciar. Eu vou explicar isso pro juiz. Juiz, ó, o marido tá batendo nela e ela tá querendo se divorciar. O juiz tem que pensar que onde há fumaça, há fogo. Ele vai lá e manda tirar ela de casa. Não há muitas provas para se fazer. Não há muitas coisas para se fazer. Uma vez eu estava dando aula disso em sala de aula. E aí, eu explicando esse assunto, aí um aluno levantou a mão e falou, uai, professor, tem sim, uai. Claro que tem prova para se fazer disso, é claro que tem. É só você pedir para a mulher filmar uma agressão, né, que o marido, filmar o marido agredindo, pegar o vídeo e aí você tem uma prova. Eu falo isso, meu filho, isso. A mulher entra lá no meu escritório e eu vou falar para ela assim, olha, eu vou entrar com o seu divórcio, mas você vai fazer o seguinte, você vai em casa, coloca uma câmera filmando lá na sala, coloca uma câmera. Na hora que seu marido entrar na casa, você chama ele de corno, vagabundo, fracassado. Aí ele vai te bater e aí você tem o vídeo. Aí o menino falou: ah, é, né, professor? Acho que é meio ruim falar pra mulher ir pra casa pra eu. Eu falei: isso. É por isso que você não pede prova inequívoca para essas coisas. Você não pede uma grande dilação probatória. Você apenas mostra pro juiz: juiz, olha só, a mulher tá apanhando e ela quer se divorciar. Você vai ter que mostrar para o juiz que, teoricamente, ela está mesmo apanhando. Seria, por exemplo, você tira uma foto dela machucada, né? Coloca lá no processo. Você fala, ó, juiz, tá vendo esse roxo aqui? Foi ele batendo nela. Você não tem como provar que o roxo foi ele batendo nela. Você não precisa provar isso. Você tem que apostar em que onde há fumaça, há fogo. Então, o que é necessário? Qual é o requisito típico da cautelar, que é diferente da tutela antecipada? Na cautelar, você faz o fumus boniuri. Enquanto na tutela antecipada, aqui você só vai conseguir a tutela antecipada se você fizer uma prova inequívoca. O que é a prova inequívoca? É aquela que sozinha convence o juiz. Não precisa de mais nada.
Só aquela prova que você fez já vai convencer o juiz já vai ficar convencido ali. Ele vai olhar a tua prova e vai falar, real, real, realmente. Olha só, isso aconteceu, o nome do Gleito está sujo, ele mostrou aqui o comprovante de pagamento, e ele está aqui, ó, com o nome sujo, tá realmente aconteceu. A prova inequívoca, ela é uma prova que sozinha convence o juiz. Não é necessário produzir outras provas para chegar no convencimento. Por que não é necessário, professor? Porque só aquilo já basta. Só aquilo já basta. É diferente da tutela antecipada para a tutela cautelar. Aqui na tutela antecipada, a prova ela é mais difícil, mais complexa. A prova. A prova é mais complexa. No pedido cautelar, a prova é mais simples. Tá? Então, para eu conseguir uma tutela antecipada, eu vou arrumar uma prova inequívoca, uma prova que sozinha convence o juiz. Por isso ela é mais complexa, ela é uma prova mais difícil. Na tutela, no pedido cautelar, por sua vez, a prova ela é mais simples. Porque não dá para fazer uma prova complexa para eu conseguir uma cautelar. Tá? Então, os requisitos, basicamente, risco de dano grave ou de difícil separação é tanto para cautelar quanto para antecipado. Requerimento da parte é tanto para cautelar quanto para antecipado. Reversibilidade da decisão é tanto para um quanto para o outro. Fumus boniuri, somente para cautelar. Prova inequívoca, somente para tutela antecipada. Tá bom? Dúvidas, senhores? Pode desligar. Dúvidas, senhores? Cara, meio-dia cravado, hein? A gente teve uma horinha exata de aula hoje, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou pegar esse slide e vou passar para o professor Igor, né? Para ele transmitir para vocês, né? Oficina, Gleidson, processo. Eu vou passar para o professor Igor para ele mandar no grupo de vocês. Eu tenho isso no Instagram também, viu? Depois, se vocês quiserem, tem muito conteúdo, muita coisa lá, né? Adicione lá no Instagram. Mas valeu, gente. No mais, beijo para todos, fiquem com Deus. A gente se vê por aí. Valeu, tchau, tchau. Se cuida aí.